Raridade animal está começando. Vamos ao animal de hoje, coruja das torres, a rasga mortalha. A coruja das torres, Tito furcata, no Novo Mundo, ou Tito alba, no Velho Mundo, é uma espécie pertencente à família dos titonídeos, também conhecida pelos nomes coruja das torres, coruja católica, rasga mortalha e suindara. Elas vivem em diferentes partes do mundo e são encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida. Eles preferem áreas abertas e climas de temperado a tropical. Tem cerca de 20 a 36 centímetros de comprimento e uma envergadura de cerca de 75 a 110 centímetros. O formato da cauda é uma forma de distinguir as verdadeiras corujas das torres em voo, pois seus movimentos são ondulados, com os membros estendidos e as penas brancas esvoaçantes. O rosto de formato estranho e os olhos negros dão ao pássaro uma aparência estranha e surpreendente, e o topo das penas acima do bico lembra um focinho. Pesa de 250 gramas a 700 gramas, e as fêmeas são geralmente 25% maiores que os machos. Eles podem viver até 10 anos em estado selvagem, e a mais antiga coruja de celeiro conhecida em cativeiro no Reino Unido tinha 25 anos, quando parou de botar ovos. O corpo é de tamanho médio, de cor marrom claro, com manchas pretas na parte de trás do cérebro e pequenas manchas pretas, ou marrons escuras espalhadas por todo o corpo, exceto na parte interna das asas. Parte inferior. Seu tórax, assim como toda a parte inferior do corpo, e a área interna das asas, são brancos, podendo ser esbranquiçados ou amarelados. As penas são lisas e densas, e as delicadas pontas das asas amortecem o som que as asas fazem ao se moverem. As bordas das asas são arredondadas e têm uma curvatura muito suave, e o comprimento médio dos membros adultos é de 107 centímetros. A linha lacrimal estende-se do olho ao bico. O bico é em forma de gancho e pode rasgar a carne. O pescoço tem uma área de giro de 270 graus, para compensar o fato de que seus olhos não se movem e, quando estão curiosos ou analisando o ambiente, tendem a balançar a cabeça da esquerda para a direita, pois isso aumenta a área que eles vê e pode visualizar as imagens em 3D. A cauda é usada como estabilizador no bote. As pernas longas e poderosas amortecem o impacto do solo e são cobertas de penas brancas até o tarso, onde as penas geralmente não são abundantes. Orelhas assimétricas permitem que localizem suas presas no escuro, pois sua capacidade auditiva permite distinguir quando os sons chegam a cada orelha, e grandes discos faciais atuam como antenas nesse complexo sistema auditivo, coletando sons ou direcionando-os para guiar até a orelha. Possui excelente visão noturna. Tem a capacidade de distinguir qualquer objeto em movimento no solo na escuridão até 10 metros de altura. Tem 100 vezes a visão de um humano e precisa de apenas 10% da luz que o olho humano usa para distinguir as coisas. Isso pode ser explicado pelo fato de seus olhos serem enormes em relação ao seu tamanho, e a forma alongada, ao contrário do sistema óptico humano esférico, se alarga em direção à retina, abrindo espaço entre a pupila e o cristalino. Comportamento. É uma ave naturalmente noturna e frequentemente exibe alguma atividade crepuscular. As corujas das torres, que são ativas durante o dia, geralmente estão com fome ou procurando comida para seus filhotes. Permanecem em fendas de árvores, grutas, tetos ou sótãos de casas, torres de igrejas, etc. Durante o dia, costumam tomar banho em poças e pequenos riachos. Seu voo extremamente silencioso se deve à sua adaptação a um caça noturno. Sua aproximação não é reconhecida pela presa e é facilmente capturada. Eles são encontrados sozinhos ou em pares. Geralmente são sedentários e não saem de uma área depois de instalados. O raio médio de seu território é de 7.400 metros. Voz. Sua vocalização é um grito rouco, semelhante ao som de tecido rasgando. Produz um som agudo quando ferido ou machucado, e também repetidamente durante o acasalamento. Se pego ou empoleirado em seu esconderijo, ele começará a clicar repetidamente, batendo no bico com a língua. Os filhotes fazem um som implorando, como um ronco alto. Alimentação.
As corujas das torres são animais noturnos altamente dotados para caçar pequenas aves, invertebrados, roedores, pequenos lagartos e anfíbios. A sua principal ferramenta de caça é a sua aguçada audição, que lhes permite ouvir sons e definir a posição da presa na escuridão total. Voam baixo, assim elas escutam os movimentos de suas presas e identificam facilmente obstáculos próximos pelo eco de seu quase inaudível bater de asas. A coruja posiciona as pernas para frente, estica suas garras afiadas, posicionando 3 garras para frente e uma para trás, para apanhar a sua presa. Os invertebrados, elas costumam comer vivos e inteiros, enquanto que pequenos vertebrados são mortos por asfixia, apertando fortemente as garras contra o peito deles. Suas presas são geralmente engolidas inteiras, presas muito grandes são desmembradas, ou então arrancando pequenos pedaços e comendo-os. Também não é raro encontrar corujas das torres comendo presas pequenas por partes, ou arrancando pequenos pedaços delas antes de engolir o resto de uma única vez. Acredita-se que façam isso para saborear a carne e o sangue. Aparentemente a bilis não lhes é desagradável apesar do forte odor. Esse raro hábito alimentar já foi identificado em alguns corujas das torres em cativeiro possuídas por falcoeiros brasileiros. Cerca de 8 a 10 horas mais tarde elas regurgitam uma única pelota de material que não conseguiu digerir. Essa pelota úmida e preta, chamada de caste ou pelete em inglês, geralmente contém ossos, dentes, restos de carapaça de invertebrados, penas e pelos. Também é comum as corujas das torres nunca beberem água, sendo que elas retiram o líquido de que necessitam da carne que consomem. Reprodução. Quando as corujas se acasalam, elas se tornam companheiras para toda a vida. Eles se reproduzem pelo menos uma vez por ano, determinado apenas pela quantidade de alimentos disponíveis em seu território. O macho inicia o namoro chamando a fêmea, que realiza um voo de demonstração, que inclui batidas intensas de asas. O casal costuma aninhar-se nos locais a que estava acostumado antes. A fêmea põe seus ovos em uma cavidade escura e os choca. Cada ovo é colocado com 2 ou 3 dias de intervalo, para que eclodam em momentos diferentes. Os pais sempre se revezam na caça, para evitar deixar seus filhotes sozinhos, e, quando isso acontece, seus filhotes têm uma grande chance de serem atacados por corvos ou outros predadores. Os filhotes mais velhos são alimentados primeiro, e às vezes os filhotes mais jovens morrem de fome, então os filhotes mais velhos comem suas irmãs mortas para garantir sua sobrevivência. Tito albas Tito furcata não começam a ganhar peso até o 5º ou 6º mês de vida, quando começam a perder peso gradativamente e reduzir o apetite. As corujas são quase adultas. Predadores e parasitas. Os predadores de coruja de celeiro incluem gambás americanos, didelpis, guaxinins comuns e mamíferos carnívoros semelhantes, bem como falcões, gaviões e outras corujas. Destes últimos, a coruja das torres americana, Bulbo virginianus, e a coruja dourada asiática, B. bulbo, são conhecidos predadores das corujas das torres. Na África, os principais predadores da coruja das torres são as corujas reais e as corujas do cabo. Na Europa, embora as corujas águia não seja tão perigoso, os principais predadores diurnos são o açor do norte, Acicipiter gentilis, e o minhoto, Buteobute. Cerca de uma dúzia de outros grandes raptores e corujas diurnos também foram descritos como predadores de corujas, variando de falcões de coopera a águias gigantes e águias douradas. O número de açores está aumentando devido à maior proteção que essas aves recebem agora. Quando uma coruja de celeiro irritada é perturbada em seu habitat, ela abaixa a cabeça e balança de um lado para o outro, ou a cabeça pode ser abaixada e esticada para frente enquanto o pássaro está assobiando, suas asas se esticam e se inclinam e usam o bico. Faz um som de clique. Outra atitude defensiva envolve deitar no chão ou agachar com as asas estendidas. As corujas são hospedeiras de uma variedade de parasitas. As pulgas estão presentes nos locais de nidificação e, externamente, as aves são atacadas por piolhos e ácaros, que mastigam galhos de penas e se transferem de ave para ave por contato direto. Moscas sugadoras de sangue, como o olho de pássaro, são frequentemente vistas, movendo-se entre as penas.
Parasitas internos incluem Striges strigis, Taenia paruternia candelabraria, vários nematóides parasitas e vermes do gênero Centaurinchus. As aves adquirem esses parasitas intestinais quando se alimentam de presas infectadas. Aspectos culturais. Nomes comuns como coruja do diabo, coruja morta, coruja fantasma ou coruja lixe, de lixe, o antigo nome para cadáver, sugerem que as corujas são consideradas aves sinistras por populações rurais em muitos lugares. Por exemplo, o povo tzeutal do México os considera produtores de doenças. Essas corujas não gritam, mas em vez disso, emitem guinchos e assobios roucos, e seus rostos brancos e penas da barriga são visíveis enquanto voam acima, dando-lhes uma aparência assustadora. Como resultado, eles são frequentemente mortos por agricultores, que desconhecem os benefícios que essas aves trazem. As percepções negativas também podem ser atribuídas à falsa crença de que podem comer grandes animais, como galinhas e gatos. Na África do Sul, as corujas de celeiro são frequentemente associadas à feitiçaria e são perseguidas. Em algumas culturas sul-africanas, essas corujas são usadas em muti, medicina tradicional, e acredita-se que conferem poderes especiais quando consumidas. No Brasil, a lenda diz, se ela passar em forma de cruz, diz que alguém da casa vai morrer. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário e seu like. Obrigado e até o próximo vídeo.